Olá, Projeto Metamorfose Mulher. Tudo bem, gente? Mais uma live começando aqui no projeto, né? A gente está muito feliz porque a gente está aí comemorando aí os 2 anos do Metamorfose Mulher e começando com essas lives aí com as nossas especialistas, né? Então, estou muito feliz, tá? Sejam todos bem-vindos. Tem muita coisa bacana para a gente conversar aí com a nossa convidada de hoje, que é, além dela ser nossa especialista aí na área de saúde, bem-estar e beleza, é uma psicóloga aí maravilhosa, da conexão do Espírito Santo. Então ela vai estar batendo esse papo com a gente. Entrando. Ei, Cleide! Oi, Sayô, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Tá Boa tranquila aí? Tá me noite. ouvindo bem? Tô ouvindo bem, com Você certeza. vi- você viu que eu estou assim com a voz bem sexy, né? Tá, fica sexy, uma voz meio rouquinha assim fica mais sexy. Pois é. Eu falei assim que é tanta coisa que a Sayo tá fazendo que ela acabou ficando rouca, viu? Assim mesmo. Boa Ó, a noite a Sil, todos também, a Sil, ó, Fabiana, olha Fabinha, tá quem aí? tá aqui, Fabia, gente! Estudou com a gente, já tá em Portugal, a Fabinha. Ó, que delícia ser aqui com a gente, tá? Nós temos que fazer um encontro online, né, Cleide, da, Com da turma. certeza. Fabiola. Oh, que legal! Fabíola, seja bem-vinda, boa noite. Gente, ô Cleide, primeiramente eu quero te agradecer, né, o seu carinho, respeito aí, mais uma vez pelo projeto, por acreditar, né, nessa união de forças, nesse apoio entre as empreendedoras e principalmente entre as mulheres, né? Você faz um trabalho incrível. Tem pessoas que não nos conhecem, mas nós somos da mesma cidade, de Uhum. Aimorés. Nós estudamos juntas. Depois, né, cada um seguiu o seu caminho, né, Cleide? E depois a gente se reencontrou aí com o projeto Metamorfose Mulher. Eu fiquei muito feliz. Pois é, E eu nem esperava, jamais esperava isso, né? Primeiro porque eu fui, né, para fora do Brasil, depois voltei, vim para o Espírito Santo, fiquei aqui escondidinha, quer dizer, nem imaginava que eu ia reencontrar todo mundo aí nas redes sociais. pois é, a rede social ela é muito boa porque ela também conecta as pessoas que estão distantes. E a gente foi dessa forma, né, Cleide? Eu acho assim, um dia a gente se falou no direct e daí a gente não se largou mais, né? Você está em todos, tem muitos projetos que eu tenho também, em outras parcerias, e você está com a gente também. Estou muito feliz, muito agradecida por você estar disponibilizando aí esse tempinho para estar falando com a gente. E para poder contar aí um pouquinho como que você vai fazer, vai trabalhar com a gente nessa comemoração de 2 anos do projeto, como que você vem fortalecer a sua conexão com a gente, né? Porque você já fazia parte do projeto, né, como parceira, e agora, assim, de uma forma diferente, né, que o projeto teve algumas mudanças, algumas novidades, e você é uma das nossas especialistas convidadas. Como eu falei na live de ontem com a Riete, que essas lives dessa semana, elas são voltadas aí para esse autoconhecimento, esse momento aí que a gente tem que buscar de autoestima para a mulher, né? Porque antes da gente ter um negócio, antes da gente fazer algo aí que a gente sonha, que a gente deseja, é bacana a gente cuidar da gente. Nada melhor do que, além desse trabalho incrível que as meninas fazem, as outras especialistas, você com seu trabalho aí de psicóloga. Então, eu quero que você fale um pouquinho para a gente, se apresente para quem não te conhece aqui na live e fala um pouquinho como que você pensa em trabalhar com essas mulheres, com essas empreendedoras que às vezes está precisando de ter um norte aí para cuidar delas mesmas. Então, pode falar aí para nós, tá? Seja bem-vinda. Então, boa noite a todos, todas que eu conheço e aqueles que eu não conheço, né, que é da rede da Sayô. Meu nome é Cleide,
né? Eu sou de Aimorés, da cidade de Saiô, né? Mas fiquei um tempo fora do Brasil e agora eu estou no Espírito Santo, né? Então, eu sou psicóloga clínica e eu já venho trabalhando um pouquinho com o atendimento online. Infelizmente, devido à pandemia, nós tivemos que restringir o atendimento ao atendimento online. E eu estava para iniciar o atendimento presencial, e aí fui pega de surpresa como muita gente, né? E eu moro aqui bem no interior e as demandas não são tantas, então eu tenho respondido mais as demandas online do que presencial, né? E aguardando também para poder fazer esse atendimento na cidade vizinha. Eu espero trabalhar com um projeto, né? Eu já era parceira e por isso tinha ofertado também os atendimentos para as parceiras, né? Para as pessoas que fazem parte do projeto. E agora, né, a Sayô me convidou para poder estar atendendo, assim como especialista, dedicando o meu tempo ao projeto Metamorfose, né? Então, assim, o meu contato com as mulheres, né, já faz um pouco parte da minha história. Claro que também é uma luta que eu mesma vim fazendo na minha vida, né? Por buscar esse espaço de mulher, de buscar formação, de ser reconhecida enquanto não somente por uma beleza física exterior, mas também assim por saber algo, por dominar algo também. Então, assim, é uma luta que eu mesma, como pessoa, venho empreendendo. E por causa disso, talvez, foi que a minha vida foi se direcionando até chegar aqui. Então, assim, já numa formação mais tardia, né? Porque eu iniciei os estudos, embora eu tivesse olhado para o aspecto da psicologia, eu olhei primeiro a administração, né? E fui direcionando a psicologia e toda a minha vida foi me direcionando ao que eu estou hoje, né? Então, assim, faz parte de toda essa minha história, tanto a minha luta para ser reconhecida como mulher, pelas minhas qualidades e os meus valores, e também ajudar outras mulheres, né? Na missão, durante a missão, eu tive muito contato assim com mulheres que estavam procurando estudar, porque na sociedade era mais específico dos homens do que aqui na nossa sociedade. As mulheres muitas vezes dividiam o casamento com outras mulheres, né? Então, assim, elas se restringiam a alguns direitos que elas tinham. Então, assim, eu tinha esse contato também com a mulher que estava buscando crescer profissionalmente, aprender, desenvolver suas habilidades para poder ganhar dinheiro, para poder ser mais independente, né? Então, isso aí faz parte da minha história. E agora, com o projeto Metamorfose Mulher, eu estou tendo essa oportunidade de lidar com essa mulher também, que está à procura de crescimento, de desenvolvimento, e que ela precisa de um suporte também psicológico, porque muitas vezes você tem muitas capacidades humanas, muitas habilidades, porém falta um pouco de autoestima, falta um pouco de confiança em si mesma, confiança nos outros, né? E que é algo que você vai construindo a partir das suas vivências, mas às vezes falta também autoconhecimento. A pessoa tem tanto talento, tantas habilidades, mas ela não consegue enxergar isso nela, né? Então, assim, é muito importante olhar, focar um pouquinho nessa parte humana para poder se fortalecer e buscar suas metas, né? Desenvolver-se como pessoa, como empreendedora também. Isso, estão fazendo uma pergunta aqui, aonde foi que você teve essa experiência, né? Essa vivência aí? Foi na África? Sim, eu fui religiosa durante algum tempo, né? Enquanto eu me senti chamada a isso, essa vida. E eu vivi 7 anos e 4 meses, de 14 anos e meio que eu me dediquei a esta vida.
eu fiquei com 7 anos e 4 meses na Guiné-Bissau, que está na África Ocidental, perto do Senegal, por ali, Gâmbia, Cabo Verde, por ali. Né? É um lugar, assim, pobre, mas não é um dos lugares mais pobres da África. As pessoas ali têm uma cultura muito forte, são animistas, a maioria, depois muçulmanos e depois uma pequena parcela de cristãos, né? Então, assim, fase de desenvolvimento também. Isso, tá falando que trabalho sensacional, é mesmo. E assim, aproveitando que você está falando sobre essa sua experiência, né, essa sua vivência aí da sua vida, 7 anos, né, que você ficou fora, trabalhou com mulheres, com outros grupos, aí eu te pergunto, é uma pergunta minha, as mulheres, quando a gente pensou em criar o projeto Metamorfose, eu e as meninas, né, a Rosana e a Tati, nós pensamos principalmente na questão das vivências, das experiências das mulheres, e que ao mesmo tempo, quando a gente se junta, independente da cultura, das experiências, da forma que foi criada, quando a gente senta numa roda para conversar, a gente vê, percebe que basicamente são os mesmos desafios, sabe? A gente fica com as mesmas dúvidas, a gente tem aquela questão da autoestima, a mesma coisa. Como que é? Como que você conseguiu ver na África e aqui no Brasil, que é onde você vive hoje? Tem essa diferença? Ou são realmente os mesmos desafios, só que de formas diferentes? Como que você consegue falar isso para a gente, explicar, Cleide? Então, embora nós tenhamos diferenças culturais, né, tenhamos diferenças assim climáticas e tudo mais, por exemplo, eles são uma raça assim pura quase, né, porque a maioria são assim pessoas de lá, assim, nascidas de lá, natos de lá, né, com pouca mistura, né, então são como indígenas, né, então assim é uma cultura muito diferente, mas você ali você percebe a inteligência de uma pessoa, você percebe a forma de lidar, de conviver, né, quais são às vezes as fraquezas humanas que a pessoa tem, que a pessoa se deprime com uma ou outra situação, que a pessoa também se alegra, né, claro que de uma forma diferente, por exemplo, num velório de uma pessoa idosa, a gente chora do mesmo jeito, porque é a nossa cultura, né? Eles fazem festa. Por quê? Porque para eles a pessoa viveu muito, contribuiu muito, então eles têm a festejar pela vida da pessoa. Então, assim, é uma coisa diferente, mas eles expressam sentimentos como nós. Então, assim, a base, a estrutura em si é parecida, muito parecida com a nossa, né? Então, é nessas coisas que a gente vai vendo, assim, o que é parecido, o que é diferente, né? Então, é possível da gente se conectar também, não é? Não há, assim, falar que não porque é de outra cultura, não sei. É diferente. Não, pois diferente. Então, assim, o propósito mesmo, essa questão que quando a gente pensou no Metamorfose, foi isso que a gente, mesmo com culturas diferentes, experiências diferentes, desafios diferentes, quando a gente senta e a gente troca essas informações umas com as outras, a gente conversa uma com a outra, a gente acaba ajudando a outra, por isso sim, apoiar a outra nas suas vivências, né? Por isso que a gente acredita nesse crescimento pessoal e nesse crescimento também quando a mulher é empreendedora. Mas para se tornar uma mulher empreendedora, muitas das vezes nós, por várias situações, a gente acaba atropelando os processos. Né? Então a gente, eu quero ser empreendedora, mas calma, às vezes ela não está nem bem com ela mesma. Por isso que eu acho que esse trabalho assim de vocês, dentro da saúde, dessa parte de bem-estar, é muito importante para todas as pessoas e principalmente para as mulheres. Porque nós não fazemos uma coisa simplesmente, a gente já nasce fazendo um monte de coisa. A gente já nasce com uma carga em cima de nós, assim, nós vamos ter que ser isso, ser aquilo, fazer aquilo, a gente dá conta disso
Não é bem dessa forma, assim, né? Isso é jogado na gente, assim, a gente tem que ir seguindo um processo, o caminho, mas tem um determinado momento que a gente pode parar, né? Paralisar. E aí, eu te faço a seguinte pergunta, porque muitas das vezes nós, que não somos da área da psicologia, nós não somos profissionais da psicologia, a gente acha que procurar um psicólogo, uma psicóloga, é simplesmente só quando a gente está no fundo do poço. Só quando a gente está em depressão, só quando a gente já fala assim, eu não aguento mais. Procurar um Uhum. psicólogo é só nessas situações? Não, claro que não, né, Sayo? Assim, a psicologia é muito vasta, cada psicólogo ele escolhe uma área para trabalhar. Eu sou psicóloga clínica e eu, assim, de modo particular, eu atendo pessoas com transtornos mentais, né? Pessoas que chegam, assim, com uma certa dificuldade, assim, né, maior que afeta a funcionalidade da vida da pessoa. Porém, fazer terapia não é somente quando você está assim, numa situação que você vê, eu não posso ficar sem terapia, né? Por quê? Porque a terapia ele proporciona autoconhecimento, ajuda na resolução dos conflitos, né? Ajuda a você a decidir, traçar metas, né? E você pode, por exemplo, fazer uma terapia por um assunto muito focal na sua vida. De repente eu vou fazer terapia porque eu tenho medo, por exemplo, de andar de avião, né? De voar, né? Eu tenho medo. Uhum. Eu vou fazer terapia. Eu tenho medo porque eu sofri um acidente, eu não consigo mais dirigir. Eu vou fazer terapia porque eu estou com dificuldade no meu casamento. Ou então uma separação, ou então perdi um ente querido. São situações assim bem focadas, né? Então, essa terapia deve durar assim mais ou menos assim umas 12 sessões, no mínimo, né? Assim, de 12 sessões. Mas a terapia depende da pessoa. Às vezes a pessoa precisa de um processo maior, em que ela vai retornar às suas vivências, o passado, reelaborar, né? Dar um novo significado para aquilo, para que ela possa restabelecer a sua saúde mental, para que ela possa reduzir o sofrimento que ela vive diante das circunstâncias da vida. Porque às vezes você sofre não por aquilo que você está vivendo ali no momento, mas toda aquela carga que você traz que leva você a interpretar as coisas de uma maneira diferente, com um certo padrão que você trouxe ali, cristalizou nas suas vivências, no início da sua vida, e foi constituindo ali a sua personalidade. Então, às vezes, precisa, assim, dar uma atenção para isso, né? Então, o autoconhecimento é muito importante. E aí você pode assim, modificar o seu comportamento, modificar as suas atitudes, né? Se abrir ao novo, melhorar a sua convivência, né? Por exemplo, a autoestima pode impedir uma pessoa de procurar ser criativa, de procurar uma determinada profissão que se adequa mais a ela. Ela pode ficar ali tolhida em diversas circunstâncias ali, presa àquela situação e com medo de investir em si, de voar mais longe, né? Então, assim, a terapia só tem a contribuir. E eu Ai, falo ai, não, pode falar, pode finalizar. Não, assim, eu falo para vocês que eu mesma me submeti à terapia e a primeira vez que eu fiz um processo, a pessoa falou assim comigo assim, considere-se como alguém que jogou na Mega Sena e ganhou um prêmio, né? Porque é realmente uma experiência assim maravilhosa que as pessoas às vezes têm medo. As pessoas às vezes rejeitam fazer terapia. Não vou fazer terapia não, porque eu não sou doido. Não vou fazer terapia Exatamente. porque eu não preciso. Eu tomo um remedinho, né? Vou lá no médico, tomo um remedinho, tá resolvido, né? Eu não vou fazer terapia não porque
o psicólogo é doido também, né, assim, É doido, então por que você, acabou? é interessante a gente falar isso, a gente está falando na real mesmo, porque Uhum, são perguntas e são falas que existem numa roda de conversa, por exemplo, né, da gente batendo papo, eu não vou fazer isso, eu não vou procurar isso, eu não preciso disso, mas às vezes nem experimenta. Porque sim. às vezes a pessoa acha que tem um determinado problema, ou acha que não tem um determinado. Eu nem falo problema, eu falo assim, às vezes tem ali uma dificuldade e ela não enxerga. E quando ela Uhum, faz esse primeiro contato, ou com um profissional, no caso, com a psicóloga, ela consegue, às vezes, enxergar de uma maneira diferente. Às vezes, todo mundo ao seu redor, a sua amiga, o seu marido, ou, uhum. a sua mãe, o seu pai, já falaram com ela desse determinado dificuldade, mas ela não enxerga. Só quando vai ao psicólogo, muitas das vezes, ela consegue ter uma outra visão, mas é a mesma que a gente já tinha falado, mas o psicólogo falando, ele dá ali uma propriedade maior, uma verdade, mas que ela deveria ter ido realmente antes para você poder falar com ela. Eu falo isso porque não foi comigo, mas próximo de mim, teve essa experiência exatamente que eu estou falando. Nós já tínhamos pontuado algumas coisas, mas não enxergou. Quando chegou na psicóloga, que é uma pessoa totalmente fora do seu meio, do seu convívio, a psicóloga falou exatamente o que a gente já tinha falado, ó, observa isso, muda dessa forma. E aí, então eu acho legal ter esse profissional, e como você está falando, porque Uhum. todos nós precisamos, muitas das vezes, ouvir um profissional, porque a sua visão é totalmente diferente do que a mãe, o pai, um parente. Sua visão é mais ampla, né? É de um profissional e que traz ali, às vezes, respostas mais assertivas para o paciente, no caso, né? Então, eu achei legal essa colocação. É assim, Sayo, vou tentar aqui me lembrar assim, de duas coisas diante do que você falou para pontuar. A primeira coisa é o seguinte: quando você busca ajuda, quer dizer que você é consciente que você precisa, né? Você é consciente das suas dificuldades. Isso demonstra que você já está caminhando num processo, assim, vantagem de algumas pessoas que não se percebem, né? Então, isso é importante. Isso significa que você já tem um grau bom de autoconhecimento. Você percebe seus pontos positivos e percebe suas dificuldades. E por isso, você pode aí aprender a lidar com essas dificuldades, né? E a melhorar, a potencializar o que você tem de bom. E depois, o profissional, ele apenas ele faz um caminho com a pessoa em que ela toma consciência de si. Então, o que ele faz é trazer para ela, digamos assim, aquele conteúdo que ela traz, porque muitas vezes não adianta você dizer para a pessoa, né, você é assim, você é assim, você é assim, você é assim. Principalmente quando a nossa confiança não anda lá muito, assim, Em alta. saudável, né? Então, Saudável. então ali naquele cantinho ali com o psicólogo, a pessoa sente, né, aquele setting terapêutico ali que gera aquela confiança em que a pessoa pode falar de si, e aí ela se abre de uma forma até que ela percebe, ela se sente naquela confiança de se expor, que ela não tem em outras relações, né, talvez, né, até de amigos, e aí é quando ela se desnuda assim, se vê, né, e consegue se encarar. Algumas pessoas não conseguem, mas é um processo que deve acontecer, né? Para que a pessoa ela se veja e aí ela mesma relabore as suas questões, né? Se cure, né? Então, assim, o processo terapêutico depende muito da pessoa, né? Eu até peguei uma frasezinha aqui por acaso, mas eu vou ler aqui, quer dizer, é parte da cura o desejo de ser curado, né? Quando a pessoa Exato. conhece o que ela tem, assim, a mexer, a
retocar, né? Então, assim, isso é muito importante. Só que às vezes as pessoas não se enxergam. Às vezes o outro está apontando quais são as dificuldades, o que precisa ser mudado, mas a pessoa não toma coragem, porque ela se sente como se estivessem julgando a ela, mas Isso. não é, né? É. Então, Geralmente é isso mesmo. Depois eu vou até pontuar 3 coisas que eu dou sempre uma olhada no conteúdo das nossas mulheres empreendedoras, especialistas, e eu quero pontuar com você. Mas aí surgiu uma pergunta aqui: como que são feitos isso. seus atendimentos? Homens, mulheres e qual a idade? A partir de que idade você Uhum. consegue fazer os atendimentos? Deixa eu só responder uma pergunta que saiu aqui ó, de Fabinha, que eu vou te responder. Espera só um pouquinho. Com Deixa eu ver. relação ao trabalho fora, o Fabinha, em que isso contribuiu para a minha vida é assim, no aspecto humano, justamente como eu falei no início da live, porque quando a gente conhece pessoas diferentes, culturas diferentes, a gente conhece, assim, a gente fica mais assim, experimentado nas relações humanas, né? Uhum. Assim, conhecer o outro, o diferente. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem estados diferentes, a gente conhece as pessoas diferentes, culturas diferentes, assim, né? Agora, Isso. conhecer outro país, outra cultura, sobretudo uma cultura tão assim singular, então assim traz para a gente conhecimento da pessoa humana, da estrutura da pessoa, o que é diferente, o que é igual. Então isso contribuiu para mim de certa forma nessa caminhada da psicologia. E eu acho que tem mais coisas aí a descobrir também, né? Fazer mais descobertas também. E Sempre, né, Cleide? sempre. E, e da Sil, ali, se elas lá podem ser empreendedoras, com certeza. Eu acho que elas estão embora a cultura seja mais rudimentar, elas estão no mesmo patamar que nós aqui no Brasil, viu? Nessa luta aqui que nós estamos também. Algumas até mais evoluídas. Tem gente, por exemplo, lá importando compota, suco, essas frutas secas para Isso. Itália, para a Europa. Então, assim, Ó, que bacana. elas estão bem à frente. Então, com relação ao atendimento, eu, assim, tenho preferência do atendimento, assim, de adolescente, jovem e adulto. Eu não especifiquei se é masculino ou feminino, mas eu tenho Uhum, encontrado mais demanda do público feminino, né? uhum, Tenho mais encontrado demanda do público feminino. E esses atendimentos, por enquanto, como eu falei, eu estou fazendo atendimento online, mas o atendimento online eu só estou fazendo por causa dessa que eu tive que migrar do presencial para o atendimento online. Então, eu trouxe paciente assim na idade de adolescente jovem, assim, né? uhum. Mas a princípio eu só atenderia online os adultos, né? E presencial, Isso. adolescente, jovem. Só que é uma demanda também que tem surgido, porque crianças não, adolescentes, assim, jovens, às vezes têm preferência por ser atendido online, não sei porquê, né? Não, é porque Mas se aqui é a identificam. era deles, minha filha. Nós que estamos meio intrometidos aí, nós que estamos aprendendo todo dia, né? Mas é o É, meio deles aí mesmo. Eu acho que é interessante, né? Mais uma forma deles buscarem aí, ser atendidos por psicólogos, né, terapeutas, e da forma do jeitinho deles, que eu acho que acaba ficando mais cômodo, né? Mais no meio deles, assim, da forma deles. Eu acho bacana. E que bom uhum. que você abriu, né, por ter surgido essas demandas e você está aí conseguindo atender, né, Cleide? Isso é bacana, porque de qualquer forma você também consegue aprender aí em outros lugares, atende, né, jovens de outros lugares e você acaba aí crescendo também, fazendo seu autoconhecimento aí, né, crescendo aí com outras culturas, com outras pessoas, né, principalmente os jovens.
Uhum. Sim, com certeza. Até quando eu estava na faculdade, o nosso trabalho foi em cima da saúde mental, olhando assim um pouquinho como a internet e os jogos eletrônicos, né, esse meio digital tem influenciado Isso. a saúde mental também. Mas é interessante porque eu parti um pouco do ponto de uma visão positiva destes meios, né? Porque até então a gente só tinha olhado os meios, aliás, só tinha olhado os efeitos nocivos na vida das pessoas, né? Porque, Uhum. por exemplo, o uso exagerado de internet, de jogos, computadores, etc., celular, eram olhados como fatores agravantes da saúde mental, né? Aumentando a Isso. ansiedade, aumentando a depressão, mas não de maneira positiva. Mas e agora na pandemia? O que a gente faz com isso, né? É. Então, assim, eu parti do ponto que tinha um estudioso chamado McLuhan, então ele vê a internet assim como extensão, aliás, os meios digitais como extensão do nosso corpo, quer dizer, faz parte de nós, né? Quer dizer, agora, como lidar com isso? Porque se você é viciado, você quer cortar o álcool, cigarro, etc., comida, isso tudo tá lá. Mas isso como extensão de nós, quer dizer, nós usamos para tudo. Aqui, é meio louco pensar assim, né, Cleide? É meio louco, né? Então, E quando você fala que isso a gente falava antes, que os jovens usava isso, estava demais, estava em excesso. Hoje os adultos também tá todo mundo aí, tá misturado. Eu vi, ontem eu até comentei na live da Riete e eu ouvi que assim, as pessoas estão ficando assim cansadas também, nós adultos, né? Principalmente as empreendedoras, porque é criar conteúdo, é se reinventar o tempo todo para poder vender o seu negócio, vender seu, sabe? Isso está também cansando. Não sei sim. quanto a você, mas assim, às vezes eu trabalho com isso também e tem hora que dá uma cansada. Então, eu estou tentando, assim, final de semana, diminuir o tempo que eu fico nas redes, por quê? Para poder realmente fazer dar esse equilíbrio aí na minha mente, porque é muito cansativo, realmente, tá? Sobretudo para nós, né, Sayô? Porque, assim, as crianças, os jovens que já nasceram aí nessa era, eles aprendem tudo, assim, muito rapidamente, né? É, E nós não, nós ficamos quebrando cabeça, às vezes para fazer uma coisa, aí nós não vamos pagar alguém para fazer, então nós vamos fazer, aí ficamos ali pesquisando como é que faz, dá errado, aí refaz, e aí você perde um tempo danado. Agora você verdade. imagina os professores, né? Assim, imagina com tempos de cadeira ali ensinando e ter que recorrer a esses meios. Você imagine o estresse, né? A ansiedade ali diante dessa situação. Então, assim, realmente esse tempo de pandemia foi um reinventar para todo mundo e com certeza nós sofremos muito com essas mudanças, né? Com essas mudanças. Então, assim, um aumento da ansiedade, um aumento da depressão, tanto Isso, com relação ao isolamento social, mas também por essa correria dentro de casa, né? Vou falar assim, correria dentro de casa, porque mesmo aqueles que ficaram fazendo o trabalho home office tiveram que se dedicar de alguma forma para poder se encaixar nessa nova maneira da gente ser, da gente trabalhar, nessa nova cultura, né? Então, realmente, o trabalho do psicólogo tem ido atrás disso, né? é Das muito questões. importante. E Sim. aí, você publicou aí nas suas últimas publicações sobre como anda a sua autoexpressão. E aí eu vou trazer aí para o projeto Metamorfose, para as mulheres. Você que tem trabalhado, tem, né, tem recebido várias demandas aí de mulheres
né? A gente tem conversado aí nos bastidores, né? Eu sempre converso com vocês, onde a gente está trabalhando juntos, para a gente poder entender umas às outras e ver o que a gente pode sempre estar se ajudando. E aí a gente conversando, você me falou assim dessa questão das demandas de mulheres empreendedoras que buscam o seu trabalho, que buscam aí fazer aí essa questão da terapia, busca aí seus atendimentos. Você tem tido uma demanda muito grande dessas mulheres empreendedoras, né? E aí, quando você faz a pergunta, como anda a sua autoexpressão? Que geralmente a gente está aí com medos, fica em relação às críticas, né? Você está vendo muito isso nessas suas pacientes, né? Que são chamadas por você. Nessas suas pacientes e empreendedoras que estão chegando, porque antes, né, como você falou comigo, vinha muitas mulheres, né, buscando aí um atendimento, que era às vezes assim, a questão do trabalho em casa, com a família. Hoje, você está recebendo as demandas de mulheres empreendedoras. Mulheres que estão aí, acho assim, no limite também, porque é muito cansativo. Como você falou, a gente geralmente faz tudo do nosso negócio, né? Até a gente começar aí, ter um retorno financeiro do nosso empreendimento, a gente faz tudo. A gente vende, a gente faz o marketing, a gente faz isso, entendeu? Então, por isso que a gente do Projeto Metamorfose percebeu essas dificuldades, tá, gente? Por isso que hoje a gente tem aí 8 especialistas. Essas 8 especialistas, cada uma numa área que vai ajudar vocês, as mulheres que são empreendedoras e as mulheres que não são. Por isso que a gente viu essa demanda e trouxe vocês para que caminhem junto com a gente. Porque a fala da Cleide comigo, quando a gente fez a reunião, foi essa. Saiu o tanto de mulheres empreendedoras que estão me procurando. E isso é uma coisa nova para mim, nesse período, mas que eu achei, assim, bacana na questão que é um novo, como se diz assim, uma nova forma de eu trabalhar com as mulheres, Então, assim. Então, Sayo, eu vou dizer assim, até por uma caminhada também pessoal, porque eu acho interessante que às vezes eu estou buscando uma coisa para mim, mas eu tenho a contribuir com outras pessoas também, que se você for olhar bem, as redes sociais, elas são mais, digamos assim, fáceis de acesso àquelas pessoas que são mais narcisistas, assim, quer dizer, as pessoas gostam de se destacar. E as pessoas que são mais extrovertidas, que têm mais facilidade para poder falar, de se expor sua vida, né? E aí, onde que se encaixa aquela mulher tímida, aquela mulher que tem medo de crítica, aquela mulher que tem medo de julgamento, né? Aquela mulher que tem medo de falar o que pensa, né? De expressar suas emoções. Então, assim, muitas vezes você fica preso ali naquela, digamos assim, aquele muro ali, né? Porque não consegue se colocar nesse novo mercado aí, Exato. que é a internet, que exige mais ainda de você comunicação, de se expor, de falar mais, de se expressar, né? Então, onde que anda, né, essa comunicação, né? Como que você está se expressando, a sua autoexpressão, né? Então, assim, é muito importante, né? Eu sou psicóloga, assim, mas eu sou apaixonada por essas coisas, né? Comunicação, música, dança. Então, assim, admiro muito. E servem para mim. Então, assim, são coisas que eu vou pesquisando, vou formando também, vou me especializando na medida do possível e vou trazendo também, porque é aquilo que contribui com o meu crescimento, também contribui com o crescimento dessas pessoas também, dessas mulheres empreendedoras que estão aí também se desenvolvendo e buscando conhecimento também. E assim, Cleide, você tem assim depois os feedbacks dessas mulheres empreendedoras que você atende,
depois eu acredito, né, que você já me mostrou também, que todo o processo que você faz o depois, né, quando a paciente vem, faz o processo com você, né, e aí depois você busca ver o desenvolvimento dela, ver se ela está colocando em prática tudo que fez com você, o trabalho. E eu achei bacana, assim, dos retornos que você me pontuou e me mostrou, né? Não vou falar nomes, mas de mulheres que te procuraram, né? Mulheres, como você falou, às vezes elas agora tinham que se reinventar para poder mostrar o seu negócio nas redes, né? Mostrar, porque as redes sociais é uma vitrine. Então, para você mostrar um produto ou um serviço, você tem que usar as redes sociais. Mas geralmente 90% as empreendedoras que têm que fazer isso. Então, se a empreendedora, é como você falou, às vezes não se mostra, não tinha esse hábito, não trabalhava dessa forma, hoje ela tem que trabalhar. E aí que entra você, porque elas vão ter um trabalho, fazer um trabalho, um processo com você, para poder, né, conseguir ir para as redes e desenvolver o trabalho dela. Olha como é que é legal. Primeiro cuida dela, e depois vem e cuida do seu negócio. É uma conexão. Não seria isso? Ou eu estou falando assim demais? Não, assim, com certeza, né, Sayô? Porque quando a gente se conhece, né? Conhece as suas habilidades, o que você gosta, quais são os seus desejos, né? Você pode traçar uma meta, traçar caminhos, né, para onde você quer seguir. Né? Então, isso começa de dentro para fora, né? Claro, assim, tem coisas que podem melhorar, né? Igual ontem a Ariete estava falando, né? Comece a passar uma maquiagem, passa um batom, isso. Quer dizer, isso mexe com o nosso interior, mas tem que mexer mesmo, né? Mas se não muda o nosso interior, se lá dentro, né, não está bem, como que você vai se aproximar de um cliente, vai se colocar a sua postura de repente assim, né, mais confiante, né, vender o seu produto, né? Então, com certeza, a psicologia vem ao encontro, assim, do autoconhecimento, de ajudar você a se relacionar melhor com você, com o outro, né? De resolver os seus conflitos também, porque na comunicação isso é importante. Quando você comunica com o outro de uma maneira mais aberta, mais leve, né? Você também leva para o outro aquele desejo também de se relacionar, de conhecer, né? O que você tem a oferecer. E isso tudo depende de você mesmo. Então, assim, se eu estou investindo em mim, com certeza os frutos virão, mesmo que leve um certo tempo, mesmo que pareça assim, uma coisa assim, muito subjetiva, mas é um investimento que não é perdido. É um investimento em você mesmo e em outras áreas da sua vida, nas relações familiares, né, na relação de trabalho, na maneira como você se coloca nos seus negócios, nos seus empreendimentos. Então, assim, a psicologia, ela tá ali na base, né? E pode te ajudar, claro que quem necessita Isso. de um acompanhamento. Eu vou até, assim, pontuar isso também aqui para quem está assistindo a live. Depois essa live vai estar no nosso canal também do YouTube, vai estar no Facebook, a gente vai compartilhar, porque é uma forma de vocês conhecerem o trabalho da psicóloga. Porque às vezes fica aquilo que a gente falou no início. Ah, não, só se eu tiver um problema muito sério que eu vou procurar. Mas, primeiro, faça esse primeiro contato com as profissionais, principalmente aí, se você percebe que está com essa dificuldade, dessa questão do seu autoconhecimento, da sua autoestima, porque tudo vai fluir. Você que não é mulher empreendedora, mas você percebe essas dificuldades em vocês, nós temos profissionais para te ajudar. Nós vamos ter live amanhã, também com a nutricionista. Nós vamos ter live na quinta-feira com a sexóloga. E vocês vão ver como que as 4 especialistas nessa área de saúde, beleza e bem-estar, elas se conectam. E vocês vão perceber na outra semana que todas as 8 especialistas, cada uma na sua área, do empreendedorismo e também da saúde e bem-estar,
elas vão se conectar. Porque a nossa conversa de conexão, de fazer um trabalho diferenciado no Metamorfose foi essa. A Cleide, quando ela receber uma paciente, se ela identificar ali uma dificuldade que não é da área dela, ela tem a profissional dentro do projeto que ela vai indicar. Você vai cuidar disso comigo, mas essa outra área sua, da sua empresa, vamos colocar assim, já é do marketing digital. Ela já vai indicar para a profissional do marketing digital. Ela vai indicar para a área das finanças. Ela vai indicar para a sexóloga. Então é isso. São 8 profissionais que estão ali conectadas, porque elas sabem cada uma dentro do seu quadrado, vamos colocar assim, mas que sabe que tem outras profissionais que vão poder ajudar essa mulher, né? Essa empreendedora que chegou até nós, essa mulher que chegou até nós ali pelo Metamorfose. Então, assim, é importante a gente pontuar isso, que a Cleide, o trabalho dela de psicóloga, ele faz aí é um trabalho incrível para essa questão do autoconhecimento. Né? Que às vezes eu chego até você, Cleide, como uma paciente, pensando que eu estou com esse problema, mas eu estou com esse problema. Então, são 2, são 3, e você consegue enxergar e me falar isso, entendeu? Sim, Sayô. E também nós precisamos olhar que, por exemplo, uma pessoa que procura o atendimento psicológico, ela precisa, né, de outros conhecimentos, de desenvolvimento de outras, digamos assim, de outras arestas, de outras partes da sua pessoa, digamos assim, né? Que não a psicóloga vai trabalhar, né? De repente ela precisa de uma instrução, por exemplo, de como ter os seus cuidados de beleza, né? Como você disse, da sexóloga. E aí a psicóloga, de repente, não pode atender aquela demanda, né? Então, às vezes, é um trabalho conjunto que vai resgatar aquela mulher lá de baixo, que vai fazer com que a sua autoestima esteja, né, mais saudável, né, mais acrescida, para que ela possa se desenvolver ali naquela função que ela quer, naquele empreendedorismo que ela está iniciando, né? Então, vale a pena o trabalho conjunto, né? Então, isso é importante no projeto. Isso aí. Eu estou muito feliz. Eu queria que você pontuasse, se você quer deixar aí mais alguma coisa pontuada para nós em relação ao seu trabalho, a você. A Cleide também é uma das especialistas que está também, você vai ter um contato direto com a Cleide na nossa bio, tá lá o link, vocês podem clicar, já vai direto para o WhatsApp dela, porque aí ela já faz um atendimento, né? Deve ser o primeiro contato que você tem com a paciente, você, né, deve separar um horário específico para ela. Como que seria? Eu nunca, não te conheço, mas vou procurar você pelo Metamorfose. Como que é esse acesso que eu vou ter com você, esse primeiro atendimento, esse primeiro contato? Então, a pessoa que me procurar pelo projeto, então eu vou fazer uma proposta de ter esse primeiro atendimento, que eu não vou fazer assim uma anamnese muito padrão, né, muito direcionada, que é mais específico da minha abordagem, né? Nós vamos ter uma conversa livre, que a pessoa vai trazer ali um pouquinho da vida dela, quais são as queixas que ela tem, o que ela está precisando, né? Onde que ela quer chegar, as expectativas dela. E em cima daquela queixa inicial é que nós vamos partir, né, um pontapé inicial. E aí, de acordo com o que ela também deseja no contrato, a gente vai ali traçar, né, um direcionamento de um processo. Aí, por exemplo, nós podemos, né, sim ou não, marcar os atendimentos, mas precisa deste atendimento inicial para eu conhecer quais são as queixas, né, se dá para eu atender a essa pessoa, porque de repente eu vou ter que passar para outro profissional. Eu vou falar assim, olha, eu não posso te atender, né, é melhor você procurar este profissional. Ou Isso. mesmo
dando sequência ali, de repente eu vou falar para a pessoa assim, olha, seria melhor que além desses atendimentos que eu estou fazendo, eu preciso que você procure esse profissional para trabalhar isso e isso, porque não é o meu trabalho. Então é assim. Então precisa de fazer uma anamnese, mas não é algo assim muito padrão na minha abordagem, é algo mais livre, em que a pessoa que se coloca, ela que expõe, e a partir daquilo ali, se a pessoa decidir trabalhar, nós vamos fazer um contrato com hora prevista, com dia previsto. Os encontros são semanais, né? São semanais, dependendo muito do caso, pode ser quinzenal, né? Ou não. Trabalhar em grupo, eu ainda não trabalho assim, nesse atendimento online, eu só faço atendimento individual, mas é algo também a ser também estudado, né? Não é que não é possível, não surgiu demanda para mim ainda, né? Mas a demanda é individual mesmo. Até casal já surgiu uma situação assim para mim, mas não, depois assim, um aderiu, o outro não aderiu, então não foi. Aí não dá. Não dá, tem que ser os dois. Ó, gente, e deixa eu falar também que eu acho interessante os atendimentos da Cleide. Ela está em Presidente Kennedy, Espírito Santo, mas ela faz os atendimentos online e caso surja alguma demanda, né, Cleide, de presencial, é tudo acordado com ela, aí vocês podem conversar, porque ela também traz vivências, ela faz palestras também dentro da abordagem da psicologia, e ela também pode ser palestrante em alguma roda, porque às vezes não surge uma demanda específica de um tratamento em grupo, mas às vezes querem uma psicóloga para falar de um determinado tema, né? Numa roda, como você trabalha até comigo e com a Sil Ribeiro no Busca Aprendiz, você também pode fazer esse tipo de trabalho também dentro da sua área, né? Do viés da psicologia. O atendimento presencial, eu estou para poder ter o meu espaço. Enquanto isso, assim, se surgir alguma demanda presencial, então a gente tem a sublocação de salas, que é o trabalho em parceria com outros psicólogos, também numa determinada clínica. Então, assim, mas é tudo a combinar com a pessoa, né? Mas... se Deus quiser, vamos ter o nosso espaço. Eu e mais um grupo. Olha, eu vou aí, tá, em Presidente Kennedy para conhecer seu espaço. Gente, eu tô me convidando para ir em tudo quanto é canto. Todas as empreendedoras, eu quero ir conhecer todos os espaços, eu quero conhecer todas pessoalmente, porque é bom a gente estar aqui nesse online, mas é bom a gente estar na presença, no presencial é melhor, né? Com certeza. Cleide, eu quero te agradecer, tá? Você gostaria de finalizar a live, pontuar alguma coisa a mais, mas eu já quero te agradecer. Muito obrigada, obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Então, querem rever, escutar um pouquinho mais a Cleide, como que é o atendimento dela. A nossa live vai estar em todas as nossas plataformas aí das redes. Compartilhe com pessoas que vocês acham que seria interessante conhecer o trabalho da Cleide. Às vezes a Cleide aí, uma profissional que pode ajudar outras pessoas aí, tá? Que estão precisando. A Cleide é assim, gente, além de ser minha amiga, mas eu vou falar como profissional. É uma mulher maravilhosa, uma profissional assim, subcentrada. Ela sabe realmente, assim, eu gosto muito da Cleide porque ela, assim, a forma dela ouvir, acho que é do psicólogo mesmo, ouvir a gente falar, dar o nosso lugar de fala mesmo. Então, assim, vai valer muito a pena vocês conhecerem aí o trabalho dela e acompanhar ela também pelas redes sociais. Ela divulga muitos vídeos que são bem bacanas, sabe? Bem assertivos aí os temas sobre autoestima, relacionamento, sentimentos, emoções. Então, eu convido vocês aí para curtir o trabalho da Cleide aí, tá? E Cleide, obrigada! Espero que você tenha gostado desse momento. Gostei sim, Saio. Maravilhoso. Eu só queria, assim, pontuar uma coisinha assim que deixei despercebido, né?
que nos atendimentos clínicos, né, eu utilizo mais a escuta terapêutica, né? Às vezes eu recorro a uma outra técnica para poder ajudar o paciente de acordo com a demanda pessoal dele. Mas, assim, o meu papel principal, assim, é a escuta terapêutica. Então, realmente dá oportunidade à pessoa de expressar o que ela sente, o que ela pensa a respeito das coisas e ali, né, encontrar a sua cura. E eu acompanho isso, né, dando alguns feedbacks assim para a pessoa poder olhar aquilo que ela disse sobre si e se encontrar. Mas é isso aí. E é um crescimento muito grande para mim estar me disponibilizando a esses atendimentos, porque a cada paciente, a cada história, é algo assim que eu própria cresço também como profissional, né, da psicologia e cresço também humanamente falando, né? Então, isso aí. eu Isso é bacana. eu agradeço essa oportunidade, né, Sayo? Eu também aqui estou crescendo com você, porque você é uma pessoa que ajuda as pessoas a crescerem, né? Você olha para as pessoas, você acredita no potencial que elas têm, às vezes até que talvez outras pessoas não veem, mas você vê alguma coisa e ali você investe e, né, nós estamos aí. Estamos juntas. É um crescimento humano e um crescimento profissional também. Então, assim, eu estou muito satisfeita e estou muito feliz de fazer parte dessa equipe maravilhosa e eu espero crescer mais ainda junto com vocês. Então, muito obrigada. Amém. Eu que estou feliz de tê-las comigo, com o projeto, com todas nós, assim. É gratificante para mim também, porque eu cresço demais, eu aprendo demais com vocês, tá? Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui. Amanhã tem mais, vocês vão estar aí com uma profissional também maravilhosa, Mônica Sarnaglia, amanhã é nutricionista. Cleide, um beijo, tá? Que Deus te abençoe e te proteja sempre, tá? E a todos também que são aqui, hein? Beijo, gente. Obrigada. Obrigada.